Boa noite. Hoje é domingo, 22 de junho. Começa agora o plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana e toda a repercussão do ataque dos Estados Unidos ao Irã. Terminou sem acordo a reunião do Conselho de Segurança da ONU após o ataque dos Estados Unidos às bases nucleares do Irã. A ofensiva aconteceu na noite deste sábado e pegou o mundo de surpresa. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã, o tirano do Oriente Médio, precisa agora fazer a paz, disse Trump em um discurso televisionado à nação, direto da Casa Branca após os ataques. Horas antes, Trump disse que talvez não seria necessário Washington se envolver diretamente no conflito no Oriente Médio. Questionado sobre a capacidade de Israel de destruir as instalações nucleares do Irã, o republicano afirmou que o exército israelense tem uma capacidade limitada. Eles realmente têm uma capacidade muito limitada. Podem até avançar um pouco, mas não conseguiriam ir muito além. Eles não têm essa capacidade. E teremos que ver o que acontece. Talvez não seja necessário. Talvez não seja necessário. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que sua promessa de destruir as instalações nucleares do Irã foi cumprida após ataques realizados em perfeita coordenação entre os militares israelenses e norte-americanos. Desde o início da operação, prometi a vocês que as instalações nucleares do Irã seriam destruídas de uma forma ou de outra. Esta promessa foi cumprida, disse Netanyahu em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais. Há pouco tempo, em perfeita coordenação entre mim e o presidente Trump e em perfeita coordenação operacional entre as forças israelenses e os militares dos Estados Unidos, os Estados Unidos atacaram as 3 instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan, acrescentou. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, parabenizou Donald Trump pelos ousados ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas, chamando o ataque de um momento histórico que pode levar o Oriente Médio à paz. Parabéns, presidente Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com um poder incrível e justo dos Estados Unidos mudará a história, disse Netanyahu em um discurso em vídeo após Trump anunciar o bombardeio norte-americano de 3 instalações iranianas. O ataque demonstrou que os Estados Unidos eram verdadeiramente insuperáveis, disse Netanyahu, agradecendo a Trump por criar um ponto de virada na história que ajudará a liderar o Oriente Médio e além, rumo a um futuro de prosperidade e paz. O presidente Trump e eu costumamos dizer: paz através da força. Primeiro vem a força, depois vem a paz, disse Netanyahu. Ele acrescentou em uma declaração separada que os ataques dos Estados Unidos foram realizados em coordenação com Israel e disse que a promessa de destruir o programa nuclear do Irã foi cumprida. Os Estados Unidos atacaram 3 grandes instalações nucleares no Irã nas primeiras horas deste domingo. Os locais atingidos foram Fordow, Natanz e Isfahan. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores do Irã alertou para consequências duradouras dos ataques que ele classificou ultrajantes. Donald Trump fez uma nova publicação nas redes sociais em que mostra uma das aeronaves B-2 pousando. E em uma postagem anterior, ele afirma que os pilotos pousaram em segurança no Missouri. Na imagem, o presidente americano destacou outra publicação em que afirma, abre aspas, os danos às instalações nucleares no Irã são considerados monumentais. Os ataques foram duros e precisos. Nossa força militar demonstrou grande habilidade. Obrigado e fecha aspas. A gente conversa agora com o Daniel Toledo, que é advogado especializado em Direito Internacional, professor honorário da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Boa noite, professor. Direitos humanos, hoje, diplomacia, foram as palavras mais citadas durante a sessão do Conselho de Segurança da ONU. Mas pareceu tudo ali muito teatral, já que as pessoas imaginavam que não haveria um consenso ali para uma resolução como queria a China, a Rússia e Paquistão, pedindo cessar-fogo imediato, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulo. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Sem dúvida nenhuma, né? A ONU se tornou um grande teatro do mundo, onde as pessoas vão ali
para simplesmente colocar opiniões e falar bonito para o mundo assistir. Porque pouco antes do início dessa nova reunião da ONU, dentre as muitas que aconteceram por causa desse assunto, nós vimos aí o Medvedev dando uma declaração, falando que a Rússia tinha ogivas nucleares o suficiente, são 1.600 ativas e 6.800 e poucas desativadas, e que o Irã poderia simplesmente comprar bombas nucleares já prontas, ao invés de produzir dentro do território dele. E isso foi uma cutucada aí às declarações do Donald Trump, né? Então nós temos aí a Rússia, por um lado, pedindo a paz, mas o Medvedev falando outra coisa por outro lado. E quando nós vamos para o conselheiro do Irã, né, o conselheiro de guerra do Irã, minutos antes do representante do Irã na ONU falar que tinha sido atacado, que ali era soberania, e pedindo cessar-fogo de Israel para que pudesse começar uma eventual conversa, ele disse que 80% de todo o urânio enriquecido do Irã estão intactos e salvos em outros lugares diferentes daqueles que foram bombardeados. Ou seja, nós temos ali uma oratória diferente daquilo que está sendo colocado por outros representantes de alto escalão desses países e simplesmente ali para as pessoas olharem. Então era óbvio que essa reunião da ONU ela terminaria em pizza, porque o que as pessoas estão falando no background, fora daquilo que efetivamente está sendo dito ali na frente das câmeras, é algo totalmente diferente daquilo. E eles, infelizmente, não estão caminhando para a paz que todos nós buscamos. Professor, e a gente pode esperar ainda então, né, após essa reunião, como você mesmo mencionou, Marcelo aqui também com a gente mencionou, isso vai desencadear muitas outras coisas ainda no decorrer dessa semana, né? Inclusive a gente já teve mais um ataque que aconteceu agora há pouco, desencadeado por Israel, e ao longo dessa semana muita coisa, muita água ainda para rolar, né? Infelizmente. Com certeza vai acontecer, Paula. E o que mais me preocupa são dois pontos. Primeiro, o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso pode escalar muito, muito mesmo esse conflito, porque ali nós temos interesses de outros países que já têm conflitos internos e antigos com o regime dos ayatollahs. Então isso a gente já vai ter um escalonamento muito grande, até pela questão do petróleo, que vai mexer no bolso de muitas pessoas ali, e as pessoas não gostam quando mexe no bolso. E nós tivemos agora há pouco aqui nos Estados Unidos, eu estou em Houston, Texas, nós recebemos 30 minutos atrás um alerta nos telefones do DHS alertando para possíveis riscos de terrorismo interno. Isso é o que mais me preocupa. Não é a questão da guerra macro entre militares e ataques militares com alvos militares. Isso, honestamente, eu acho que não vai sair do que a gente já está vendo. Mas o que me preocupa de verdade são essa microguerra, né, onde a gente acaba tendo aí ataques à população, e nós já sabemos que o Irã é especialista em ter os proxies dele espalhados pelo mundo inteiro para fazer esse tipo de ataque localizado. Universidades, shoppings, metrôs e centros de aglomeramento de pessoas. Isso é o que hoje mais me preocupa, principalmente com esse alerta do DHS há 30 minutos atrás. Falando dos proxies, né? A gente sabe que o Hezbollah está muito enfraquecido, o Hamas também, mas eu queria que você falasse sobre a capacidade dos Houthis também causarem alguma disrupção ali no Mar Vermelho, já que o canal de Suez também é estratégico para o comércio internacional, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós tivemos aí bombardeios dos Estados Unidos nos Houthis há um mês e pouco atrás, onde tiveram aí enormes prejuízos, mas não tivemos a extinção deles, principalmente aqueles que estavam mais para dentro do inland, porque eles estavam mais dentro do território. Então nós temos aí, obviamente, que prestar muita atenção nessa questão das rotas comerciais, tanto na questão do Mar Vermelho, quanto e principalmente no Estreito de Hormuz, que é onde eu acho que a coisa agora vai ficar muito mais fácil. As pessoas estão imaginando que o grande poderio militar do Irã estava na criação de armas nucleares. Isso, sem dúvida nenhuma, teria um efeito devastador em Israel e nos outros países, inclusive a Arábia Saudita, que é um inimigo já conhecido do Irã. Mas o grande problema realmente ali do Irã é a facilidade que ele tem
para atacar navios que passem no Estreito de Hormuz e fechar aquela área, porque ali é muito curto o espaço, está dentro de água territorial do Irã e fica muito fácil para o Irã colocar ali uma artilharia de costa ou uma bateria de mísseis ali e simplesmente não deixar passar. Nós estamos falando em quase 30% do petróleo mundial e navios de bandeiras de diversos lugares do mundo. Então, um ataque a isso poderia escalonar para uma entrada de outros países que nem hoje estão olhando para isso, poderiam entrar nessa guerra por terem seus navios atacados. Professor, e a gente já viu, né, na semana passada aí os aumentos recorrentes do valor do petróleo, né, do Brent, do tipo Brent, e agora, então, isso com certeza vai escalar ainda mais e é um problema totalmente para todos os países, não? Sem dúvida, Paula. O aumento do valor do petróleo é péssimo para qualquer país e principalmente para o Donald Trump, que está tentando controlar a inflação e brigando com o Fed para baixar a taxa de juros, né? E se nós olharmos os últimos 30 dias de Hormuz, nós estamos falando de uma crise mundial muito grande, talvez sem precedente nos últimos 20 anos. Professor Daniel Toledo, muito obrigado pela participação hoje no nosso plantão e boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Excelente semana a vocês. Para todos nós. Muito obrigada, professor. E essa edição termina aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil. Até já. Até.